Romanos 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debaldade a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que se fez mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem tem temor, temor, a quem honra, honra. Deus, tu és lindo. Deus, tu és majestoso. E a tua fidelidade, ela é infinita. Obrigada, Senhor, porque nos sustentou. Obrigada porque tem nos ajudado. Obrigada porque tem sido bom. Obrigada, Senhor, porque tudo está no teu controle. Obrigada porque estamos aqui, sãos e salvos, para glorificar e te exaltar. Fala, Senhor, a tua igreja. O Senhor tem falado, falou sexta, falou sábado, continua falando hoje, Senhor. Somos dependentes, somos carentes. Eu sou totalmente dependente de Ti, papai. Não sirvo para mais nada, se não for para Te servir. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor. Queria falar para você que depois dessa campanha de 5 domingos sobre caráter, muitas pessoas aqui não serão mais a mesma. Se você acha que seu ministério parou, seu ministério não parou, você está sendo preparado. Se você está triste por alguma situação, não pare não, porque o seu ministério está sendo preparado por Deus. E você vai entender isso nessa noite. O tema da mensagem é princípios inegociáveis. Essa palavra princípios foi algo que eu precisei falar muito de 20 dias para cá. Precisei falar muito para muitas pessoas que não são evangélicas, não são cristãs, não professam a mesma fé que a nossa, e eu precisei bater muito o pé sobre isso, chamado princípios. Por isso que eu queria que meus filhos escutassem tão bem essa palavra. Princípios são um conjunto de normas ou padrões de conduta a serem seguidos por uma pessoa ou instituição. Essa palavra é extremamente rica e de ensinamento. O termo tem origem do latim princípio, que significa origem, causa, próxima ou início. Primeiramente, nós vamos falar sobre princípios que desagradam a Deus. Princípio de quebra de autoridade. Se não precisa abrir. Isaías 14:11. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba, com o som das tuas violas, os vermes debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer. O arcanjo transformou-se em Satanás. Ele era lindo. Se você lê em Ezequiel, Lúcifer era lindo. Lúcifer tinha um brilho, mas ele tentou usurpar a autoridade de Deus. Lúcifer, ele quis competir com Deus. Lúcifer, que era para servir a Deus, ele começou a ser um adversário de Deus.
A intenção de Satanás de estabelecer o seu trono acima do trono de Deus foi o que violou a autoridade do Senhor. Existem pecados que são perdoados, todos os pecados são perdoados. Mas a quebra de autoridade, ela traz consequências gravíssimas sobre a sua vida. Rebelião traz consequências gravíssimas sobre a sua vida. O porquê em certo ponto da eternidade ele teve a ideia de ser igual a Deus. Diz aqui que ele tocava violas, ao som de violas. Sempre falam que Lúcifer devia ser um regente de coral. A palavra de Deus não nos dá com clareza isso, que ele era regente de coral. Mas pelo que fala em Ezequiel 28, pelo que fala em Isaías, se entende que ele era do louvor. Não existe algo mais perigoso do que o ministério de louvor de uma igreja. Quando eu queria cantar, todo mundo falava assim para mim: você já prega, fica fora disso, que é o negócio mais perigoso da igreja, se chama ministério de louvor. Você já viu que as maiores competições sempre são no louvor? É mentira? Não, é que eu finjo que não vejo, para ficar viva. É quem canta mais, é quem canta menos, quem é mais afinado, quem é menos afinado, quem toca mais, quem toca menos, e dependendo do nível da igreja, do bairro. Aí é quem tem tem uma amiga minha de uma igrejona rica, é quem tem um instrumento mais caro. É uma realidade. E a gente finge que não existe. Posso ouvir um glória a Deus? Obrigada. Lúcifer, ele quis ser igual a Deus. E eu fiquei pensando, o que leva uma pessoa a querer ser igual a outra se não é para ela? O que levou Lúcifer a querer ser igual a Deus? Ele tinha uma posição de servir. E servir ao próximo não diminui eu e você. Eu tenho aprendido algo. Claro que depois de 50 anos, porque também já fiz um monte de besteira. Quando chega alguém perto de mim que quer ser maior, eu sempre me coloco como um menor. Como um menor. Para quê? Para você quebrar essa pessoa. O arcanjo, que era para servir, se torna em competidor. O status que ele queria tinha que ser maior. O cargo que Lúcifer queria tinha que ser maior. Mas a palavra de Deus, que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus fala, desce. Deus fala, desce. E muitas vezes Deus tem falado para a sua igreja, desce. Desce. E não é para você descer para o chão. É para você aprender a se humilhar. Porque o pessoal fala assim, aquele que é humilhado será exaltado. Não é não, lê Bíblia. Aquele que se humilhar que será exaltado. Ninguém tem direito de humilhar você. Ninguém tem direito de colocar você no chinelo. Você que tem que se humilhar porque você é servo. É você que tem que se humilhar. Do nada, Lúcifer tem uma ideia brilhante, o arcanjo, até então arcanjo. Ezequiel 28:15 diz assim, que Lúcifer era perfeito desde o dia em que foi criado. Perfeito. Até a sua iniquidade. Foi quando Lúcifer, ele levou o seu coração por sua formosura. Lúcifer descobriu que ele era o cara. Lúcifer descobriu que ele tinha algo a mais. E ele não se contentou com isso. Ele queria um pouquinho mais. Ele queria ser visto um pouquinho mais. Nós precisamos querer ser igual a Jesus. Nós precisamos querer ser a imagem e semelhança de Deus. E já está bom.
A gente não vai competir com Deus porque a gente não consegue, a gente não vai conseguir, a gente não vai querer competir com o diabo porque a gente não quer, mas muitas vezes a gente quer competir com o irmão do lado. Irmão, já tive aí sentada. Eu sei o que é isso. A queda de Satanás foi a sua soberba. Porque ele descobriu o que ele era. Por causa do seu resplendor. Diz a palavra de Deus, por causa do seu resplendor, por terra te lancei diante dos reis, te pus para que te contemplem. Deus fala assim, olha, eu te coloquei lá para saberem quem você é. Só que ele não foi sozinho. Você já viu gente que sai da igreja em rebeldia, nunca sai sozinho? A pessoa sai, um fala assim, eu também vou porque eu não concordo. Aí a pessoa fala, deixa aí. Isso aí é síndrome de Lúcifer. A igreja muitas vezes quer se meter no que ela não pode se meter. Porque isso é Bíblia e igreja. Isso aqui é igreja. E a Bíblia é para a igreja. Toda pessoa que sai em rebeldia, ou ela vai levar alguém, vai tomar as dores e ela vai embora junto. E isso é Bíblia. E a gente... Satanás, ele não quis ficar sob a autoridade espiritual. Satanás não quis ser submisso a Deus. Eu faço o que eu quero. A hora que eu quero. Não tenho nada com o homem. Você vai ter tudo, menos ministério. Obreiros, diáconos, missionárias, presbíteros, levitas. Se você acha que não precisa estar embaixo de autoridade espiritual, o seu ministério não vai longe. Você vai funcionar, mas não vai fluir. Quem ouviu isso sexta-feira? Está cheio de gente funcionando. Mas já viu quando não flui? Mas tinha tudo, pastora, mas tinha tudo. Muita gente fala assim, nossa, qual o segredo do sucesso? Qual o segredo? É submissão a Deus, igreja. Os pastores querem saber o segredo do sucesso, como se ter igreja cheia fosse sucesso. Para muitos são. Hoje, o conflito da igreja, que não é esse templo, são vocês, ela está embaixo de uma autoridade espiritual. Ainda existem muitos homens que têm dificuldade de estar embaixo de uma autoridade de uma... Prazer, pastora Meire, presidente. Com meu amado pastor Elias. Muitas pessoas têm dificuldade em ter uma autoridade espiritual de uma mulher. Por quê? Porque são machistas. São machistas. E muitas vezes eles esquecem que Deus nunca fala de homem ou de mulher. Ele fala de pessoas, de criaturas. E as pessoas hoje, quando alguém conversar com você e fala assim, eu não tenho nada com a pastora, eu não estou nem aí com a pastora, eu faço o que eu quero, eu não tenho nada com ela, eu estou para servir a Deus. Fala, saia da igreja dela então. Dói? Uau, chegou. Eu faço o que eu quero, eu coloco onde eu quero, eu ponho o que eu quero, eu não tenho nada com a pastora, eu não tenho nada com o pastor Elias. Fale para essa pessoa, você precisa sair da igreja. E se for para outra, coitada do cara, está perdido. Pegou a bomba atômica. Você precisa aprender a estar embaixo de autoridade espiritual. Você sabe quando o pessoal sabe o que é igreja? Você sabe quando o pessoal dá valor para a igreja? Quando a notícia ruim chega, minha pastora. O casamento vai acontecer, minha pastora. O velório chega, minha pastora. A doença chega, minha pastora. E a pastora faz o quê? Eis-me aqui. Nós vamos falar de alguém que serviu embaixo de autoridade espiritual. Quem foi? Jesus. Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus,
mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A vida de Jesus a este mundo foi em total submissão. Ele veio como Deus, se transformou, fazer o papel de Deus como homem. Tudo que ele fez não lhe trouxe glória nenhuma, mas ele glorificou ao Pai. Então ele estava embaixo de uma autoridade espiritual. Tudo que ele fez, realizou, não foi baseado em sua vontade própria, mas na vontade do Pai. Tudo. Jesus veio aqui, se despiu da sua glória, se tornou como um homem pecador, falho, dores, sentiu dores, em total submissão espiritual para com o Pai. Em total submissão espiritual. Você está disposto a servir a Jesus em autoridade espiritual? E outra coisa, e você, não é você falar assim, a minha autoridade espiritual é a pastora Meire, eu vou deitar no chão para ela passar, eu vou levar comida para ela, eu vou dirigir. Não, é você respeitar, é você andar de acordo. Não tem como você andar nesse negócio aqui chamado igreja, reunião dos santos, e em desacordo. Eu não concordo, eu não concordo. Quando você começar a não concordar muito, pode ser a hora de você mudar de igreja. Pastora, é duro isso? É. Mas quando eu comecei a não concordar mais com a igreja que eu era, por causa das minhas cestas básicas, dos meus bujão de gás, que eu incomodava, eu pensei assim, quem vai me aguentar querendo entregar comida e gás e cesta básica? Qual igreja? Qual homem vai aguentar uma mulher? Nenhuma. Vou abrir a igreja. Comecei o culto na minha casa. Só por isso. Senão eu estava lá até hoje, vai ver até ganhando um belo de um salário, porque eu era muito útil, viu? Era muito. Essa semana eu falei, Leide, vai fazer o programa de. Para de ser mole. Você sabe onde foi minha primeira pregação? Um velório. Pastor, me liga, o irmão lá que você cuida no hospital, porque eu não cuido hoje, porque eu sou pastor, eu cuidava porque eu era irmã dele, serva. O seu Justino lá, que a senhora cuidou, faleceu, eu estou trabalhando. Vai lá e faz o culto fúnebre. O quê? Culto fúnebre? O que é isso? Você vai lá, chega lá, cumprimentar as pessoas. Você leva alguém para cantar, não cante. Olha só, não cante. Vai lá cantar 2 louvores da harpa. Depois você vai pregar. Pregue lá. E não fala nada do morto, porque ele já morreu e não é crente. Fala só para os que estão lá. Meu Deus, Mateus aqui. Meu Deus. Aí fui, peguei 2 varoas valorosas. Vamos comigo. Eu acho que era a irmã Nícia e irmã Tânia. Fui para lá, Bom Sucesso. Fiz o meu primeiro culto. Ali estava nascendo o quê? A pastora Meire, embaixo de uma autoridade espiritual que me foi delegada. É que a gente quer fazer o que a gente quer. Aquele negócio lá, uau! Davi começou atrás das malhadas. Davi não começou antes, irmão. Não começou, ele começou depois. Depois das malhadas. Enquanto tu não chegar nas malhadas, não vai chegar lá no santo, não, irmão. Tem que aguentar firme aí. Jesus, ele se colocou como servo. E hoje, para muitas pessoas, servir as pessoas, ela quer escolher a quem vão servir. E nós não temos que escolher a quem nós vamos servir, mas é a quem Deus colocar em nossa frente. O que é autoridade? O termo autoridade vem do latim, auctoritas, derivada do autor, causa, patrocinador, promotor, ou seja, aquele que promove a cooperação ou a submissão do grupo em prol de um objetivo maior. Nós já nascemos embaixo de uma autoridade na terra. Quem são?
Efésios 6, 1, 4. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Honrar os pais é respeitar os pais. Em criança significa obedecer os pais. Em adulto significa ouvir e respeitar os conselhos dos pais. E quando os pais são idosos, significa cuidar deles e ajudá-los. Honrar pai e mãe, para mim, é um ato de amor. A gente nunca viu tanto filho desobediente, né? Misericórdia. Eu já vi mãe falar que o filho xingou ela aqui da igreja. Mandou tomar lá, para a honra e para a glória do Senhor. Eu tenho 48 anos. Eu nunca falei esse palavrão na minha vida, para a honra e glória do Senhor, porque esse princípio foi a minha mãe que me ensinou. Os filhos xingam os pais xingam os filhos, os maridos xingam as esposas xingam os esposos. Não existe um princípio dentro da casa. A autoridade máxima dentro da casa, ei marido, é você, sacerdote. E muitas vezes hoje, porque a mulher trabalha, ela acha que ela é a que manda, mas quem manda é o sacerdote, é o homem. Então, homem, se você não tem comandado a sua casa, primeiramente, a sua casa pode cair. Em segundo lugar, eu vou te dar uma notícia: toma a rédea da sua casa nessa noite. Porque tem mulher que é difícil, né? Quando ela, aí ó, coitados, até dó. Aquela mulher quando fala assim, quando fala o coitado fica assim lá, ó, coitado, ó. Sabe por quê, homem? Porque você deu o seu lugar para ela. E eu queria falar algo para a igreja, que não está entendendo o que são princípios de autoridade. E isso no mundo celestial há um peso. No mundo espiritual, irmão, a tua vida está lá. A tua vida não está na mão do governador, a tua vida não está na mão do presidente, a tua vida não está na mão do prefeito, a tua vida está na mão de Deus. Nas regiões celestiais você é falado, você é comentado. Ou tem uma torcida lá contra, ou tem uma torcida lá a favor. Amém, igreja? Vocês entendem que todas as nossas atitudes na terra, elas refletem no mundo espiritual? Então não é que eu sou santa. Ai, a pastora virou santa. Não, nem coloca um negócio na minha cabeça e uma coroa para me ficar andando, não. É porque eu temo a Deus e eu sei que no mundo celestial há uma responsabilidade sobre a minha vida. E isso que é difícil das pessoas entenderem. Por isso que elas fazem o que quer, faz barraco, porque elas esquecem que no mundo, a palavra de Deus diz em Efésios, que nós somos abençoados com toda sorte de bens nas regiões celestiais. Era para funcionar. Não funciona. Era para fluir. Não flui. Sabe por que muitos ministérios, Deus me falou ontem, muitos ministérios que funcionam e não fluem? Por causa da casa. O filho faz o que quer, a filha faz o que quer. O marido, coitado de sacerdote, não tem nada, é só fachada. A gente pensa que é, mas não é. E Deus sabe que não é. E o ministério não anda. E o ministério não flui. Por quê? Porque primeiro, ministro, tu tem que colocar a casa em ordem. Todo mundo quer cargo, todo mundo quer nome, todo mundo quer estado, mas primeiro é a casa. Primeiro é a família. Primeiro é colocar tudo em ordem. Primeiro é Deus olhar do céu e ver como é que está lá. Se não, fica cansativo. Fica preso. Todas as vezes que você não se submete a uma autoridade espiritual que foi constituída por Deus, você fica preso. Quem já se... Não levante a mão não, porque é para todo mundo. Já se sentiu espiritualmente preso?
Como lidar com autoridades na terra? Romanos 13:1, que nós lemos. Vou ler para você de novo. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Novo Testamento! Nem peguei do velho, para vocês não falarem que é do velho, que eu já conheço crente. Já peguei logo do novo. Paulo aborda aqui, em Romanos 13, um tema bem delicado: a sujeição às autoridades governamentais. Os cristãos daquela época estavam vivendo um momento de matança. Para pregar o evangelho, tinha que morrer, tinha que dar vida. Uma opressão. Vamos parar de andar na igreja, todo mundo agora vai andar. Uma opressão do império. Muitos eram mortos, torturados pelo governo. Mas Paulo fala assim para eles: olha, se submetam a eles. Estão matando vocês, mas se submetam a eles para vocês não trazerem condenação. Quando nós, por exemplo, eu fiquei bem de olho, todo mundo lá no Face, pondo o nome dos presidentes. Agora depois, não fica lá contra o cara, não, pelo amor de Deus. Primeiramente, é condenação para a tua vida. Se tu votou no cara, aí faça o que ele fizer. Fique pelo menos quieto para não ficar tão feio. Sabe por que eu não falei de político na campanha? Eu tinha certeza que o Guti ia resolver Guarulhos. Foi o que na nossa cara? Tapa! E agora quem falou, tudo quieto, para não fazer tanto vexame. Posso ouvir um glória a Deus? Você pode não aceitar o fulano A que está no poder, o fulano B, o fulano C, mas a palavra de Deus que você acredita, que você crê, ela fala que foi Deus que instituiu na terra. Pastores, se vier um presidente que a gente não quer, mas também quantas pessoas ganharam cesta básica, quantos crentes? Mas também quantos crentes se venderam por causa de um dinheirinho aí, até a eleição? Quantos? Quantos? Deus! Antes de nós orarmos a Deus, primeiramente nós temos que fazer a nossa parte na terra. Primeiramente, a gente faz tudo errado, e depois a gente vai orar. Deus, 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 abençoa. Abençoar o quê? Abençoar o quê? Se no mundo espiritual já fechou, já travou, não dá para acontecer. Líderes espirituais e governantes são autoridades instituídas por Deus. Esse princípio bíblico de governo, ele é bíblico e inegociável. Você pode odiar, ter raiva, irmão, foi Deus que colocou lá, pelas nossas atitudes e pela nossa oração. Pode até negar, mas irmão, mas diz a palavra de Deus aqui em Romanos: não traga condenação para você. A sociedade está de costas para o princípio de autoridade estabelecida por Deus. Está um caos no Brasil, quem concorda? O pessoal fala assim: o Brasil está em crise, nós estamos em Cristo. Pelo amor de Deus. Quantos jovens aqui estão desempregados? Levanta a mão. Levanta a mão. Quantos pais de família aqui estão desempregados? Agora eu vou falar de algo que você vai gostar mais. Autoridade espiritual na igreja. Vou te ensinar um pouquinho mais sobre isso aqui. A gente não dá glória a Deus para aprender. A palavra de Deus diz, sabe o que, amados?
que nós perecemos por falta de conhecimento. As pessoas vêm aqui e falam umas coisas, o pessoal... Eu falo, Senhor, o povo não está ouvindo isso. Eu fecho logo a cara ali e travo, hein? Aí a pessoa fica aqui em cima, não quer me convidar mais, não me convide. Mas eu falo, pode falar e não volte mesmo. Só que tem ordem, igreja. Só que o preço é pago. Só que é igreja. Tem coisas que eu visito igrejas, jamais eu falo, irmãos. Jamais eu falo. Sabe por quê? Porque eu cuido de rebanho. Mas quem não cuida de rebanho, vem aqui e faça mesmo. Não importa a placa, o que importa é Deus, não sei o quê. Ai, jovens, pelo amor de Deus. Deus é Deus de princípios. Se existe alguém de princípio, se chama Deus, irmãos. Sabe por que as pessoas dentro da igreja não recebem bênção? Sabe por quê? Porque ele quebrou os seus princípios de autoridades. Sabe por que existe tanta gente mendigando, querendo bênção, e cadê a bênção? E a bênção não chega, a gente ora, porque quebrou os princípios de autoridade, não sabe o que é. Mas na hora que você entender o negócio, você vai dar trabalho. E não é pro cão, não. Hebreus 13:17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Autoridade espiritual é uma pessoa revestida por Deus para cumprir uma determinada missão. Ninguém pode se tornar autoridade espiritual se não reconhecer a autoridade maior que se chama Deus. Eu queria aqui, meu membro aqui, minha ovelha, eu queria falar para você, de uns meses para cá eu tenho feito a obra gemendo. Gemendo. Continuo entrando pelas portas, abraçando vocês, cuidando de vocês, mas nas minhas orações eu ando gemendo. Você consegue ouvir isso da Mulher Maravilha? Porque o rebanho tem dado trabalho. Um pastor só geme quando o rebanho dá trabalho. É porque a vitória está grande, vai vir grande. Misericórdia, vai vir o tamanho do avião. Acho que vai vir um avião aí na porta. Um helicóptero, um barco, para mim, o Mateus, a Manu e a Grey, passear fim de semana. Vai vir, um jatinho. Vai chegar aí, chegou a vitória. Uau! Deve ser esse bicho. Não é não. É porque a igreja perdeu os seus princípios de autoridade. O seu líder é uma autoridade sobre a sua vida. Você sabia disso? Líder é líderes é uma autoridade instituída por Deus. E toda autoridade espiritual, ela é levantada por Deus. Um monte de líder aqui, o pessoal fica, esse cara vai ser líder. Aí depois de anos, uau, irmão, espera um pouquinho, foi Deus que levantou. É Ele que vai capacitar, é Ele que vai fazer. Aguarda um pouquinho nele. As pessoas têm dificuldade em se submeter às autoridades espirituais. Por que eu respeito meus pastores e honro a eles? Porque foi uma autoridade instituída por Deus, igreja. Não foi por mim, foi por Deus. E eu preciso aprender a respeitá-lo. Davi, para tu entender o mistério. Davi foi perseguido 10 anos por Saul. Quando Davi chega e tem a oportunidade de matar Saul, tem um servo de Davi, sabe o que ele fala para Davi? Deus colocou ele nas suas mãos. Olha o perigo de você que é uma autoridade espiritual, ouvir pessoas que não são usadas por Deus. Davi, Deus colocou Saul na sua mão, não toco em ungido, não toco, eu corto o seu manto para ele ver que eu estive aqui, mas eu não mato, mas eu não falo mal. Por quê? Porque é uma autoridade espiritual instituída por Deus. Essa é a dificuldade da igreja.
Porque querem medir as pessoas pelo que elas fazem. Querem medir as pessoas pelos seus esforços, pela sua paz do Senhor. Irmão, se foi uma autoridade instituída por Deus, dá glória a Deus e aleluia, e respeita. Pastora, mas se uma pessoa, eu vim da igreja, o pastor lá dava em cima das mulheres e tal, picareta. Eu falei, sai fora e quieto. Quero ouvir mais nada. Se não serve para você, sai fora e quieto. Mas é ungido, Deus levantou. Sabe por quê? Porque um dia esteve na presença. Um dia fez a vontade de Deus. E para Deus no céu, é ungido. Mas hoje, os ministros do evangelho, qual é o nome de um pastor? Ladrão! Ladra! Que todo dia cuida de gente. Ladra! Que cuida de gente em hospital. Ladra que entra na rua sem. Ladra que não negocia seus princípios. Ladra que faz a vontade de Deus. É ladra. É ladra. Ladrão é você que não dizima e não paga o aluguel. Ladrão é você que veste a camisa pela metade e não tem coragem de vestir tudo, porque vive em cima do muro. Eu não vivo em cima do muro, eu estou na cruz todos os dias. Não coloque em mim o que você é. Não coloque nos pastores o que você é. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Ser fiel, não é fiel em nada, e fala que a pastora, não, aqui eu nunca ouvi, estou só falando, não vou falar homem porque eu sou mulher, nunca ajudou em nada, nunca fez nada, nunca deu uma mão pelo menos, nunca sentiu nada de Deus, de entrar numa casa, pelo menos para orar, já que no bolso não tem coragem de mexer. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Sabe o que é ser fiel? Me dê uma cadeira de andar. Me dê uma cadeira cinza. Cadeira cinza. Eu vou mostrar para você aqui o que é ser fiel. Há princípios que não foi o homem que colocou na minha vida, mas foi Deus. Sabe o que é ser fiel? Obrigada, filha, eu vou te mostrar o que é ser fiel. É você pegar uma ovelha. Quarta-feira passada, o dia inteiro no Carlos Chagas, no Hospital Geral, Jodelma Ponce. Jodelma não conseguia andar. Conseguia. Cadê? Tem uma criança aqui? Jodelma não andava. Vem cá, Gabriel. Vem cá, Gabriel. Jodelma não andava. Ah, meu Deus. Aí eu peguei Jodelma da cama. Falei, vem na cadeira de roda, minha filha. Senta. Sentei, Jodelma. A mulher falou, a senhora vai lá embaixo. Todos os elevadores estão quebrados. Só tem um, ela vai demorar. Ela olhou para mim. O que eu vou fazer? Eu falei, confia no Senhor. Pode levantar, porque você é pesadinho, obrigada. Jodelma estava aqui sentada. Cadeira de roda. Sentada, pastora Meire aqui atrás, uma enfermeira aqui, uma enfermeira aqui. A senhora sabe conduzir cadeira de roda? Nunca conduzi, mas eu sei. Você sabe como que eu conduzi essa cadeira de roda até o exame? As enfermeiras olhavam para mim. Ela não olhava para mim, ela não consegue nem olhar para trás. Todos os corredores do geral. Isso aqui não é teatro. Isso aqui é o que eu vivo. Cheguei na porta do laboratório. Vem cá, filha. Você vai para a maca. Fica aqui. Aí a mulher olhou e falou, nossa, quanto amor. Que amor é esse? Ela é minha pastora. Peguei ela, coloquei. Coloquei ela. Ela olhou para mim, estava chorando, estava nada, porque nós temos Deus. Ela ficava assim, estava não.
Sabe o que é isso? É princípios. Ninguém precisava ver. Ninguém precisava ver meu choro. São princípios. Pastora, lá a senhora foi o quê? A melhor mulher do mundo. Para a igreja, é ladra. Quem concorda? No Facebook eu sou o quê? Ladra. É porque não conhecem. Não estou falando só de mim, falando de pastores em geral. Arão e Miriam. Ô, irmão, pense no cenário forte. Não fica com essa cara de tristeza, Arão, que eu estou viva e vou lá de novo cuidar de Jodelma, tá? Porque eu sou forte. Vou amanhã de novo lá. Arão e Miriam se rebelam contra Moisés. Imagina a cena. Moisés, Deus só fala com ele. O que é isso? Moisés é o cara, Moisés se sente. Irmão, tem gente que Deus fala mais. Não tem aquela pessoa que a gente puxa, mas Deus fala mesmo com a danada. Deus fala com danada, a gente fica, né? Arão e Miriam começam a se rebelar contra o irmão Moisés, o pastor Moisés, a autoridade espiritual maior. Aí Deus fala, eu vou resolver esse negócio, porque, irmão, tem hora do processo, mas tem hora de Deus também revelar o processo e fazer. Deus fala assim, todo mundo para fora da tenda. Todo mundo para fora. Arão, Miriam, com vocês dois, eu falo através de sonho, através de enigmas, através de nuvem. Mas eu queria falar para você, Arão e Miriam, que através do meu servo, autoridade maior aí, Moisés, eu falo, diz a Bíblia, boca a boca. Não adianta querer se rebelar contra quem Deus fala, boca a boca. Não adianta você querer ir contra com aquele que Deus fala. Pode ser obreiro, pode ser pastor, pode ser quem for missionário. Se Deus fala boca a boca, fica quieto. Miriam foi leprosa. Arão tinha um cinto de sacerdote. E Deus, nos seus princípios que não ferem, Arão não aconteceu nada. Miriam ficou leprosa. Você conhece alguém que já saiu da igreja bravo com pastora? Vamos falar daqui, né? Ficar fingindo que é com os outros e a gente sabe que é aqui. Já viu alguém sair da igreja chateado, falando mal da pastora e está lá bombando? Depois no final, fale o nome para mim de quem está bombando lá fora. Você me fale? Não existe igreja. É princípio de autoridade. E a igreja tem dificuldade. Quero dar mais tempo para ceia. Como você deve se comportar mediante uma autoridade espiritual? Obediência e submissão. Pastora, mas é a mesma coisa, obediência e submissão. Mateus, vai arrumar o quarto. Mãe, você vai arrumar o quarto, senão você vai ver, Mateus. Ai, que saco, eu vou mesmo. Arruma tudo. Arruma tudo. Cadê o Mateus, coitado? Mateus é uma bênção na minha vida. Dá até raiva, porque não faz eu nem ficar nervosa. Mateus não faz ficar nervosa nunca. Cadê o Mateus? Está ali. Obediência. Irmão, dá para você... vamos pegar o Iaco, cantar um louvor assim para mim? Dá, pastora. Obediente. Ai, que louvor chato. Nossa, parece que ela é da época da carochinha, essa pastora. Obedeceu? Obedeceu. Teve submissão? Não. Para você ser abençoado, você precisa aprender a obedecer e ser submisso. Pastora, ser submisso é cair no chão? Não. Pastora, é me fazer de pano no chão? Não. Ser submisso é se submeter em missão. Só isso. É se submeter em missão. Obedecer, irmão, é fácil. Só não tem galardão no céu. Ai, que chato! No céu não tem galardão.
Obediência. Atos 5, 28 e 29. Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinais nesse nome. E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu ouço um monte de gente falar assim, é melhor obedecer a Deus do que ao homem. É melhor obedecer a Deus do que ao líder. É melhor obedecer a Deus do que à igreja. Você está equivocado, errado, e não leu a palavra de Deus inteira. Pedro estava ali com os apóstolos, tinham sido presos. Os homens chegaram em Pedro e falaram assim, fiquem quietos, vocês estão aqui fazendo o povo se converter, vocês têm que se calar. Vocês vão se calar, senão vocês vão ser presos. Pedro, lá ousado, falou assim, olha, é melhor obedecer a Deus do que a homens. Nunca mais você, membro da IBM, vai falar isso. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? É melhor obedecer a Deus do que a pastora. Deus não fere princípios de autoridade espiritual. Em que caso é isso aqui, irmãos? É quando você se coloca pela palavra de Deus. Pastora, se a senhora mandar eu matar, e você fala, pastora, é melhor obedecer a Deus do que a homens. Agora, se é segundo a palavra de Deus, você precisa se submeter. Pastora, se não tem bênção, irmão. Aquele negocinho mirrado, vai ficar contando o passado, vai contar aquelas coisas lá, dos milagres de antigamente, aquelas histórias do batismo com o Espírito Santo, tudo de antigo. Sabe por que tem tanta gente que só vive do passado? Só conta coisa antiga? Porque ela feriu princípios de autoridade espiritual. Então, quando você fala assim, é melhor, eu obedeço só a Deus, eu só obedeço a Deus. Você só obedece a Deus quando você está obedecendo a palavra do Senhor. Amém, igreja? Vocês aprenderam hoje? Porque eu sempre escuto isso assim de vez em ano. Esse negócio que a gente passa até mal. Eu estou aqui para obedecer a Deus. Não estou aqui para obedecer a homem. Então vai lá, se coloca no lugar de Pedro, que ia ser preso, e estava desobedecendo uma ordem de levar o evangelho. Agora, se eu falar para você assim, não pregue mais, não vá lá fora, não fale... Não, aí você fala, é melhor obedecer a Deus do que a homem. É segundo a palavra de Deus. Obedecer a Deus do que a homens é quando vai ferir os princípios do Senhor. Vocês estão aprendendo a aula? Estão gostando? Vão ser tudo abençoado. Quando você entra numa firma, a pessoa fala assim, você vai passar por uma experiência, você vai aprender isso, isso, isso. Você fica craque, não fica? Tem muito crente, está mendigando a bênção, não acontece nada, porque não aprendeu a primeira parte da cartilha. Princípios espirituais. Como é uma pregação por umas 3 semanas, eu vou encerrar daqui a pouco. Segundo lugar, submissão. Ser submisso não é ser explorado. Ser submisso não é ser um boneco, né? Porque tem gente que imita os pastores, né? Imita tudo. Você não precisa imitar ninguém, irmãos. Você não precisa imitar ninguém. Você não precisa tirar o sapato quando você pregar. Principalmente se for homem, né? Coitado, vai ter que ir. Você não precisa disso. O que Deus tem para você é exclusivo. Você pode admirar o seu líder, você pode me admirar, mas tem um monte de defeitos diferente dos seus, mas tu também tem um monte de defeitos diferente dos meus. Irmãos, eu tenho muitos defeitos, eu reconheço que eu tenho, por isso que eu ando falando menos. Ser submisso não é ser explorado, mas é estar embaixo de uma submissão. Louvar, orar, jejuar, fazer qualquer coisa sem submissão não tem valor para Deus. É mecânico. Ninguém pode dizer que é submisso a Cristo e a sua igreja se não obedece a palavra do Senhor. Gegé, cadê tu?
GG, quantos anos você tem? 24. Então, você anda comigo desde 6 anos de idade? GG anda comigo desde 6 anos de idade, que eu levava ele para a escola dominical na Batista Renovada. GG, por que o GG não me dá trabalho nenhum? Você achou porque ele é um bobo? Você achou porque ele é quieto? É porque ele conhece as Escrituras. Quem conhece as Escrituras não dá trabalho, mas dá trabalho, e não na igreja. Quem conhece, eu converso com ele, irmãos, há anos, e é sempre a mesma conversa. Sempre a mesma conversa. E tem hora que eu falo, GG, onde está aquela passagem assim, meu filho? Onde está, meu filho? Irmão, se vocês dessem menos trabalho, eu lia a Bíblia todo dia de ficar lá. Mas tanto trabalho que nem tempo de ler Bíblia a gente está tendo. Misericórdia. Me ame mais. A gente gosta de ouvir a verdade. A gente gosta de ir num congresso. Que nada. A realidade do feijão e arroz é outra. E aqui na IBM, quem é visitante? Não existem bastidores. Não existem bastidores. E isso é difícil para a igreja aprender a entender que aqui não existem bastidores. Jesus, ele se colocou totalmente submisso a Deus. Estou te mostrando na Bíblia hoje, irmão, para você ler em casa. Mateus 26, 39. Indo um pouquinho mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus, no Getsemane, ele chega ali, ele vai orar, e ele chora. Ele chora. Ele sabia que algo já iria acontecer. Jesus fala: Deus, se possível, passa de mim. Mas naquele mesmo momento ele fala assim: mas seja feita conforme tua vontade. Pode subir. Mas seja feita a tua vontade. Irmãos, a gente tem uma oração parecida com a de Jesus. Por exemplo, tem alguém da nossa família que está em dificuldade. A gente nunca vai gritar assim: Senhor, faça a tua vontade. Não, a gente vai orar: Senhor, faz um milagre, mas faz a tua vontade. Jesus fez isso. A gente não consegue, quando a dor é nossa, a gente fazer uma oração como é para o nosso irmão. Alguém me liga: minha tataravó está em morte. Minha irmã, eu vou orar, mas será feita a vontade do Senhor. Mas quando é na nossa vida, a gente faz como Jesus: sente a dor na alma e fala: Deus, a gente faz isso, igreja. E as pessoas têm dificuldade de ver a pastora Meire fazer isso. Quando eu choro pela Jodelma, quando eu clamo por um milagre pela Jodelma, mesmo sabendo que a vontade dele vai prevalecer. Porque quando é na nossa vida, de alguém que a gente está perto, a nossa oração é como a de Jesus. Mas quando está longe, quando a gente não tem contato, a gente abre a boca bem linda, faz uma oração: Senhor, seja feita a tua vontade. Nas nossas conversas, a gente tem uma facilidade para falar assim: mas será feita a vontade do Senhor. Mas quando é com a nossa vida, a gente fala assim: Deus, eu preciso dessa restauração no meu casamento. Deus, eu preciso dessa restauração no meu ministério. Deus, eu preciso ver o meu filho convertido, porque a dor é sua. E Jesus sentiu isso na alma. Jesus não falou assim: Deus, pode me levar e faça tua. Não, ele chorou. Ele teve os seus momentos maiores de agonias ali no Getsemane. Ele chorou, ele falou assim: lágrimas, sangue saíam pelos seus poros, sangue saiu, as dores eram imensas. Mas ele se colocou em submissão e falou: Pai, 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 seja feita a sua vontade. Precisamos aprender a nos colocar em submissão a Deus. Quando você agrada a Deus, você agrada a todas as pessoas.
Você agrada a sua casa, você agrada a sua família, você agrada os seus líderes, você agrada a sua pastora. Mas quando algum princípio foi quebrado, quando algum princípio foi rachado, quando algo você não faz como Deus quer que faça, não acontece. Existe uma chave que está em nossas mãos e só nós podemos abrir, através da nossa fidelidade, através do nosso perdão,